A pergunta que não quer calar é: o próximo Papa é o anticristo, é o falso profeta, vai dar poder para a besta? A gente deve ficar com medo? Vamos fazer o que agora? Vamos se preparar? Bem, eu quero fazer alguns apontamentos importantes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje o nosso assunto é a morte do Papa Francisco. Essa que é uma notícia que sem dúvida mexe com todo o cenário religioso, geopolítico e também espiritual de todo o mundo. A gente assiste com o coração também compadecido de muitas pessoas que são católicos apostólicos romanos e que têm na figura do Papa essa figura central, esse ser que na estrutura do catolicismo é a maior referência de espiritualidade, de cristianismo que nós temos no mundo. O Papa Francisco, diferente de muitos dos seus antecessores, ele marcou uma nova época no papado. Logo de entrada, ele já abriu mão de muitos itens de luxo que faziam parte da estrutura papal, apontando para sua vertente que é de origem mais próxima da teologia da libertação e mais identificada com aqueles que estão à margem da sociedade. Foi por isso que escolheu o nome Francisco para se identificar como Papa, apontando para os pobres e para aqueles que mais precisam. Com todas as diferenças doutrinárias que sabidamente eu, como pastor protestante pentecostal, tenho com o catolicismo, eu não posso negar que a morte do Papa é um marco para todo mundo. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer diante de tudo isso é a seguinte: o próximo Papa será de fato o anticristo? Quais são os impactos escatológicos que a morte do Papa causa? Então eu quero fazer esse vídeo aqui para o canal de uma maneira bem didática, fazendo alguns apontamentos que eu espero te ajudar, até porque lá no meu Instagram e no meu direct choveu de gente perguntando para mim: e agora? Como viveremos? O mundo vai acabar? Quais são as implicações reais? Isso aqui é realmente o cumprimento de uma profecia bíblica? Então eu me motivei a gravar esse vídeo para responder primeiramente essas pessoas que me perguntaram e também vocês que estão aí na internet. Mas de onde que vem essa ideia de que o próximo Papa pode ser o falso profeta que vai dar poder ao anticristo? Isso de fato tem uma implicação escatológica? Então veja bem, a internet está chovendo de vídeos a esse respeito e a base comum que todos eles usam é essa profecia de Apocalipse 17, que diz assim, eu vou ler aqui para vocês: 5 reis caíram, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar deve permanecer pouco tempo. A besta que era e não é também o 8º, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Apocalipse 17, 10 a 11. Então, essa passagem ela tem sido interpretada de diversas formas ao longo da história, mas uma das predominantes é que haveria uma sequência simbólica de papas e que o Papa Francisco seria o 7º, certo? E que o Papa João Paulo II seria esse que ainda está por causa do corpo ainda permanecer lá no Vaticano, em um processo lá de embalsamamento que protege o corpo não se deteriora. E aí então esse próximo Papa, que vai ser eleito aí nos próximos dias, seria esse líder global que daria poder à besta, pararia aí o caminho para a aparição do anticristo. Bom, tem muita gente falando disso, inclusive eu vou soltar um vídeo aqui para vocês verem na prática essa história e depois eu vou fazer as minhas considerações a respeito desse assunto. É histórico o que está acontecendo agora em Roma. O Vaticano convoca todos os jornais para dar a notícia
do falecimento aos 88 anos do Papa Francisco. Isso em meio à ressurreição de Jesus, à Páscoa e em meio também ao dia da fundação de Roma. Quem acompanhou a notícia há 2 meses atrás que foi postado nessa página viu, profecias vão se cumprir agora. Foi profetizado em Apocalipse 13 que viria um falso profeta aliado ao anticristo que enganaria as nações por meio da religião. Até o momento de hoje existiram 266 papas. O que virá agora será o 267. Se a gente fizer uma soma do 2 mais 6 ou mais 7 é igual a 15. Se nós chegarmos a apenas um algoritmo, fica 5 mais 1, que é igual a 6. A Bíblia indica isso em Apocalipse 13:18 a calcular o número da besta, pois é número de homem. Esse que está vindo agora faz parte do 666, o qual é exposto na Bíblia. O Vaticano já está à espera daquele que será o último antes do retorno de Cristo. Teólogos do mundo inteiro já estão em alerta, porque isso está indo de encontro com a profecia. Olha essa lista dos 7 que caíram: Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI e João Paulo I. De acordo com essa profecia, um ainda existe, que é o João Paulo II. O corpo dele está incorrupto lá no Vaticano. O 7º foi o Papa Bento XVI, entretanto, ele renunciou, passando o posto de 7º para o Papa Francisco. O Papa Francisco não houve renúncia, ele acaba de falecer e isso confirma a profecia, dando abertura agora para a chegada do 8º rei, a 8ª cabeça. A profecia acaba de se consumar, meus irmãos. O sucessor de Francisco não será escolhido ao acaso, ele será o falso profeta. Nós estamos diante de um grande avanço das profecias do Apocalipse. Resolve a tua casa, tempo chegou, Jesus está voltando. Dito tudo isso, a pergunta que não quer calar é: o próximo Papa é o anticristo, é o falso profeta, vai dar poder para a besta? A gente deve ficar com medo? Vamos fazer o que agora? Vamos se preparar? Bem, eu quero fazer alguns apontamentos importantes. Primeiro apontamento: a gente tem um histórico na teologia, na construção da história da igreja, que alguns teólogos como Lutero, Calvino, alguns reformadores, eles associavam o Papa ao espírito do anticristo. É óbvio que dentro de um contexto de plenos pulmões da Reforma Protestante, você vendo uma estrutura religiosa degradada naqueles dias, ela poderia ser assemelhada, sem dúvida nenhuma, a uma boa representante do espírito do anticristo e da Babilônia. Então é verdade que sim, durante um período da história da igreja, alguns teólogos entenderam essa figura do Papa como um representante do espírito do anticristo que se opõe a essa doutrina e à expressão genuína do Cristo. Agora, para nós que estamos aqui hoje, quais devem ser as nossas preocupações ou posicionamentos escatológicos para esse momento? Então, a gente tem que fazer primeiro uma análise de que sim, uma transição papal, ela tem consequências religiosas e sociais que podem ter implicações globais. Isso é verdade. Por quê? Porque, simplesmente, eu até anotei aqui, hoje, 17% da população mundial se considera católica. A gente está falando de 1,3 bilhões de pessoas. Então, obviamente que um líder que influencia diretamente 1,3 bilhões de pessoas, quando essa figura ela é sucedida, isso vai causar implicações geopolíticas, possíveis alterações de negociações diplomáticas. Isso é um fato, cara. Olha, o Vaticano, ele tem negociação direta com mais de 180 nações no mundo. E o Papa, ele não é só um líder religioso, ele é um chefe de Estado.
O Vaticano ele é um estado dentro da Itália, ele é um estado autônomo. Então, quando morre um papa, não está morrendo apenas o líder de uma religião, está morrendo um chefe de estado que influencia o mundo todo. É algo, em certa medida, até mais importante do que uma transição da presidência da República dos Estados Unidos. Da mesma forma que um presidente americano ele tem influência global, um papa também tem influência global. Então, sim, a morte de um papa ela pode apontar para uma transição na ordem mundial. Então, isso é um fato. Certo? Agora, a gente tem como afirmar teologicamente, com uma teologia sóbria, séria, de que o próximo Papa é um falso profeta que vai dar poder para a besta, ou tudo isso que a gente acabou de ouvir nesse vídeo aqui? É claro que não, gente. É claro que não. A escatologia, ela não é uma ciência exata. Então, eu sempre fico com um misto de indignação e compaixão, porque eu posso pensar o seguinte, não, talvez essa pessoa, ela não tem noção do que ela está falando. Mas aí vem a indignação que eu fico pensando, pô, às vezes ela tem noção e ela está fazendo isso só para ganhar like. Mas essa contabilidade de numérica para você chegar a uma estrutura que vai apontar para alguém, ela é um salto triplo carpado exegético que violenta o sentido da escritura. Então, primeira coisa a gente tem que entender que o livro de Apocalipse, ele é um texto que foi escrito para os dias de João, com aplicações futuristas ou futurísticas, sim, mas a gente não pode esvaziar o sentido primário do texto. Então, todas as vezes que a gente olhar para aquela estrutura primária de Apocalipse, nós temos que lembrar que ali existem impressões, símbolos, códigos que estão apontados para a igreja que estava sofrendo perseguições terríveis do Império Romano naquela época e que sequer era cristão, não havia uma conversão ao cristianismo. Então a gente tem que resguardar isso. Segundo, a gente quando vai interpretar Apocalipse, nós temos que entender que esses tipos que nós encontramos, por exemplo, a besta, o anticristo, apesar de eu particularmente acreditar que em algum momento nós teremos figuras históricas que vão incorporar esses espíritos que estão sendo manifestos ao longo da história, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não comece a nomear. Fulano é a besta, né? O Elon Musk é o anticristo, não sei quem é não sei o quê. A gente não tem sustentação teológica suficiente para fazer isso. Isso é pura especulação, não tem como você criar uma sustentação sobre isso. Você não vai encontrar, roda a internet aí, você não vai encontrar nenhum teólogo sério falando isso. Você não vai encontrar nenhum teólogo sério, nem no espectro ultra-reformado, nem no espectro pentecostal, em lugar nenhum você vai achar um teólogo sério falando que o próximo Papa vai ser o falso profeta. Isso é pura especulação teológica. Agora, qual que é a nossa postura diante disso? Quando a gente vê uma alteração global, a morte de um Papa, uma transição na presença dos Estados Unidos, uma guerra no Oriente Médio, quando a gente vê uma pandemia como aconteceu em 2020 de Covid, quando essas coisas começam a acontecer que envolvem toda a Terra, o que a gente tem que fazer? Nós temos que conservar a postura de Mateus capítulo 24. Jesus ele é abordado pelos seus discípulos e ele é perguntado sobre quais sinais haveriam da sua vinda e do fim do mundo. Jesus responde com uma cadeia de sinais que a gente vem assistindo ganhar força ao longo dos anos. Tiago, a gente está no fim dos tempos? Sem dúvida nenhuma. As contrações estão aumentando, das dores de parto que Jesus falou? Sem dúvida nenhuma. Mas quando Jesus fala disso, ele não coloca a sua ênfase a respeito de especulações sobre quando seria a sua vinda. Mas a ênfase de Jesus é sobre que tipo de vida nós devemos viver enquanto ele não volta. E para isso ele usa 3 parábolas: o servo fiel, as virgens prudentes e aqueles que multiplicam os seus talentos.
Então, quando a gente vê a morte de um papa, a transição de um governo, quando a gente vê sinais globais acontecendo, guerras no Oriente Médio, guerras na Europa, rumores de guerras mundiais, qual deve ser a postura de um genuíno cristão? Ele tem que se conservar fiel, ele tem que ser alguém que mantém a sua lamparina acesa através da oração, do jejum, do serviço, do cumprimento à grande comissão, e ele precisa multiplicar os seus talentos, sabendo que ele dará conta ao Senhor Jesus de tudo aquilo que ele recebeu. A nossa postura como cristãos não muda por causa das evidências que a gente vê, até porque se a cada sinal de a vinda de Jesus estar próxima, você mudar a sua postura como cristão, significa que a sua fé é frágil, é fraca e não é genuína. A nossa fé, nosso estilo de vida não deve mudar porque nós vemos sinais. A nossa fé e o nosso estilo de vida deve ser o mesmo, porque nós não somos movidos por sinais, nós somos movidos por uma fidelidade, por um comprometimento e por uma paixão inegociável por Jesus. Se o próximo Papa vai ser o falso profeta ou não vai ser, isso é pura especulação. Agora, uma verdade bíblica incontestável é que Deus está procurando servos fiéis, virgens com as lamparinas acesas e pessoas comprometidas com a multiplicação dos talentos. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui os seus comentários aqui embaixo, não esquece de curtir, compartilhar. E aqui embaixo também tem um link de uma formação completa sobre escatologia que eu tenho, 36 aulas, chamada Simplificando o Fim dos Tempos. Quer saber mais sobre escatologia? Cai para dentro aqui do Simplificando o Fim dos Tempos. Deus te abençoe e eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui no meu canal.